Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso terceiro vídeo do dia e no domingo, Estamos trabalhando bastante aqui, mas sempre com aquele sorriso no rosto para trazer para vocês as melhores informações, beleza? Dedão no like aí que ajuda a gente bastante. Se tu for novo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para ficar bem informado de tudo que rola aqui no canal. E claro, segue a gente também lá no Instagram, beleza? E ó, te indicar aí a OneFootball, grande parceiro aqui do canal Futebolaço. Na OneFootball você tem os melhores momentos dos jogos do Brasileirão na palma da sua mão. Assim que terminam as partidas, você pode ver de graça os jogos do Campeonato Alemão, além também, claro, de poder personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e toda a notícia do Vasco. O aplicativo manda notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte: a rodada 36 do Brasileirão da Série B foi encerrado agora há pouco, às 6 horas da noite. O Grêmio jogou fora de casa contra o já rebaixado Náutico e venceu por 3-0. Com isso, o Grêmio é a segunda equipe a garantir matematicamente o seu acesso. O Ituano, que é o quinto colocado, tem 2 jogos a disputar, tem 54 pontos e no máximo chega a 60 pontos, vencendo os seus 2 próximos jogos. O Grêmio chegou a 61, ou seja, ninguém mais fora do G4 consegue ultrapassar o Grêmio. Com isso, ele garantiu o seu acesso à primeira divisão com 2 rodadas de antecedência, beleza? Dito isso, a classificação atualizada é Cruzeiro com 72 pontos, Grêmio com 61, Vasco da Gama com 59, Bahia com 58, Ituano com 54, Londrina com 53, Sport Clube do Recife com 53, Sampaio Corrêa com 52 e Criciúma com 52. E eu paro por aqui. Do quinto ao nono lugar, todos ainda têm chances remotas de acesso, mas ainda tem. E Vasco e Bahia estão matematicamente aí muito próximos do acesso. O Vasco com 97% e o Bahia com 95%. Mas tem que lutar ainda por esses 3% e pelos 5% que restam aí ao Bahia. Temos ainda a possibilidade de uma reviravolta, apesar de ser algo pouco provável. Beleza? E agora, ó, vamos virar a chavinha aí e vamos trazer o presidente Jorge Salgado. O presidente Jorge Salgado deu uma entrevista ao Globo Esporte e comentou o atual momento do Vasco, a felicidade por ter encaminhado o acesso, e foi questionado sobre a questão de há muito tempo o Vasco vinha pressionado, toda hora um quinto colocado batendo na bunda, ele parecendo que ia tomar a vaga do Vasco, e o Vasco vem resistindo, tá 29 rodadas consecutivas no G4, e o presidente foi perguntado do que ele achou e o que ele sentiu nesses momentos aí onde parecia que a vaca ia pro brejo. Estamos acompanhando essa jornada e eu vou dizer o seguinte: há mais ou menos 10 jogos que a gente sofre e fica sob pressão. Ora é o Criciúma, ora é o Sport, ora é mais alguém que pode chegar. Mas somos de uma regularidade absurda. Estamos a 20 e tantas rodadas no G4, 29 rodadas. Então, toda vez que batia o desespero, eu olhava para a tabela e via que estávamos desde a 7ª rodada no G4. Ninguém conseguiu nos tirar, apesar dos altos e baixos. Eu acho que hoje encaminhamos definitivamente a nossa subida para a primeira divisão. Estou muito feliz e me sinto muito realizado por tudo que aconteceu neste ano dentro do Vasco. Bom, para finalizar, agora vamos ouvir o técnico Jorginho. Na entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre alguns temas importantes e é interessante ouvir como é que está raciocinando a cabeça do nosso técnico. Como, por exemplo, o Vasco teve um primeiro tempo muito ruim e ele foi perguntado qual foi a conversa que foi tida no intervalo para poder tentar corrigir. O Vasco vinha fazendo o primeiro tempo péssimo e o Vasco volta já com algumas alterações no intervalo. O Jorginho vai explicar quais foram as alterações que ele fez e por quê. E também ele vai responder sobre o seguinte: ele veio no segundo tempo ali, quando ele bota o Figueiredo na lateral, ele tira o Yuri, coloca o Palácio para jogar de segundo volante, pro famoso tudo ou nada. E o Jorginho
foi questionado sobre essa situação e mais uma vez ele vai falar individualmente de alguns jogadores e por quê de algumas escolhas. Primeiro a gente procurou organizar a equipe de uma forma que a gente pudesse superar o 4-3-3 deles na marcação. Eles estavam muito aplicados. O Criciúma é uma equipe extremamente aplicada, muito bem treinada pelo Tencati. Então, primeiro nós organizamos essa situação, porque a gente estava fazendo com que os nossos laterais recebessem esse primeiro passe, mas os nossos laterais estavam com um pouco de dificuldade no domínio já orientado, que a gente diz que um domínio para frente, para facilitar. Acabamos tomando um gol em que a gente observou o Criciúma trabalhar essa bola e um cruzamento na área. Então, a gente precisava ser mais efetivo na marcação, principalmente nessas jogadas laterais do Criciúma. A gente melhorou bastante isso no segundo tempo. E aí, sim, nós conversamos com os atletas em relação àquilo que eles têm feito, aquilo que eles não têm desistido. Lembrei também do jogo do Operário, que nós tivemos uma virada fantástica, e esse seria uma grande oportunidade dentro da nossa casa, que a gente precisava ter um equilíbrio emocional muito grande. Falei isso antes do jogo, falei isso no intervalo, e a gente fica realmente muito feliz por ter acontecido. Os jogadores que entraram, a gente já foi bem ousado já nas mudanças, entrando com o Figueiredo de lateral direito, colocando um meia como um volante, o Palácios, que deu um tom diferente ao jogo. Realmente é um jogador muito qualificado, totalmente diferente do Yuri. A gente sabe que o Yuri é o guerreiro, é aquele cara que realmente assim, e tem jogado até certo ponto no sacrifício. Ele tem sentido algumas dores no pubis, e ele tem realmente sido muito, muito corajoso e macho mesmo para jogar, e a gente agradece muito a ele por isso. E ele foi prontamente, já falei com ele, já descendo aqui para o vestiário, já na saída do primeiro tempo, falei para ele, cara, a gente precisa mudar. Ele falou, está certíssimo, professor, foi muito bom. Então, o Palácios deu esse toque diferente, né? E a mudança, a entrada também do Tubarão, um jogador que vai muito dentro, um jogador que é muito bom no 1 para 1, deu essa possibilidade para o nosso time. Então a gente conseguiu construir mais. Depois a entrada do Nenê, a entrada do Fábio, né? A gente sabia que, e é muito bom relatar a questão do Fábio, né? Eu fiquei sabendo, eu não vejo quase nada, não leio muita coisa, eu procuro focar no meu trabalho, mas fiquei sabendo que saiu uma lista aí de alguns jogadores que não estavam nos planos do próximo ano e tal. Então, assim, se o Fábio foi contratado para esse momento, ele fez por onde o que ele recebe e o contrato que ele recebeu, porque ele fez com que o Vasco desse um grande passo realmente para o nosso acesso. Então é isso, o artilheiro é feito disso, é feito de gols, a presença na área, um jogador grande, a gente sabia disso. A gente tomou uma decisão importante de levá-lo, mesmo em alguns momentos ele não entrando tão bem. Ele tinha tido 2 oportunidades comigo, então essa é a terceira oportunidade, e ele fez tudo aquilo que um atacante precisa, um cara decisivo, um cara importante, um cara de área, né? E a entrada do PEC foi no momento exato. A gente sabia realmente que tentamos ali o Aguinaldo por dentro, tentamos o Aguinaldo por fora, um jogador que ele sabe, a gente sabe o quanto ele é esse jogador importante, que ele dá muita profundidade, um jogador extremamente veloz, e a gente precisava mudar um pouquinho, precisava, nesse momento, com a entrada do Fábio, principalmente, a gente precisava ter bola na área. Então, foi o que aconteceu. Não mudei o PEC, não botei o PEC do outro lado, falei, PEC, entra pelo lado esquerdo, ele naturalmente entendeu, eu falei, por causa do Fábio, eu falei exatamente isso. Então, o PEC entrou na perna boa dele, foi o que aconteceu no segundo gol. Então, a gente se alegra com isso, mas, como eu falei, não conquistamos ainda o acesso, falta um pontinho para a gente não depender de ninguém. A gente fica também feliz por ter, hoje a gente está em segundo lugar, a gente sabe, tem um Grêmio, um jogo que pode ultrapassar a gente, mas a gente já fica feliz pelo que está acontecendo até agora, e com certeza foi um passo importantíssimo no processo. O mais importante é que a gente entendeu, por exemplo, a gente havia tomado o gol e a gente não estava se encontrando realmente no jogo. E fica muito difícil você mudar a postura tática ou a nossa pressão naqueles momentos pós o gol deles. A gente acabou não se encontrando, a gente baixou a nossa linha de marcação, né? E porque estava o Aguinaldo entre os 2 zagueiros, e como nós conseguimos, assim, minha maior preocupação, sinceramente, era não tomar o segundo gol, porque eu sabia que a gente poderia mudar a nossa postura com uma conversa no vestiário. Foi o que a gente fez. Basicamente, nós fizemos uma marcação homem a homem, eles já não saíram mais jogando,
porque essa era a vantagem deles, que eles estavam construindo desde o início, porque a gente estava em inferioridade numérica, sempre 2-1, né? Então, a gente estava marcando no 4-2-3-1 e a gente não estava conseguindo fazer com que esses 3 homens por trás do Aguinaldo encaixassem o momento certo, porque eles foram extremamente inteligentes, eles empurraram os 2 laterais, dificultou muito para os nossos pontas, Marlon e Figueiredo. No momento que nós decidíamos a marcação homem a homem, isso, tem que ser corajoso, eu já fazia isso em outras equipes. Às vezes eu não faço aqui por uma característica do nosso time, por exemplo, você ter o Nenê, você ter um Alex, não são jogadores extremamente velozes, intensos ali para fazer essa marcação homem a homem, mas a gente precisava arriscar e fizemos isso, né? E a coisa deu muito certo, a gente começou a ter um controle mais do jogo, mesmo eles tendo algumas oportunidades, ressaltar a questão do Thiago, a importância dele, da presença dele realmente, assim, tirando totalmente o ângulo do atleta. Então, a gente foi muito eficaz, muito eficiente, corajoso, muito mais organizado no segundo tempo, e isso se dá porque os jogadores entenderam a nossa formação já para o segundo tempo. O time realmente era um time mais construtor do que o primeiro time, do que o time que estava no início do jogo, né, por uma característica normal que a gente sabe, né? Então, eu acho que o Palácios deu um toque diferente realmente para esse jogo, um toque de início de jogo, a qualidade na construção de jogo, realmente facilitou muito o nosso segundo tempo. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí, amanhã, próximo do almoço, eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de volta, nós tamo junto. Valeu, fui!